Pastor Marcelo da Igreja LGBTQIA+, e Pastor Cesar Cavalcante, debatem o tema, a teologia da Igreja Inclusiva. Veja até o final, e não esqueça o seu like. Bom, a Bíblia, na verdade, nunca condenou a homossexualidade. A Bíblia nunca condenou a homoafetividade. Quando a gente fala de homoafetividade, o que é? É uma variação normal da sexualidade humana. Ou seja, uma pessoa, ela vive, ela tem algo que não nasceu, que não foi adquirido, não é um comportamento dela, mas, segundo as neurociências, a professora Suzana Herculano, inclusive, afirmou em um conteúdo dela, em um dos textos científicos dela, que a homoafetividade ela é gerada no útero, ela é formada no útero para as neurociências, e dali a pessoa já nasce com aquilo. E quando nós falamos de o que seria pecado, Deus condena assim, condena o abuso sexual, condena o sexo depravado, sexo libertino entre pessoas, seja qual for, heterossexual ou homoafetiva, mas o que nós dizemos é que um relacionamento de amor e fidelidade entre duas pessoas do mesmo sexo, vivendo uma história de amor, isso não é pecado. E aí você fala assim, mas na Bíblia, como o bispo G acabou mencionando sobre a questão da Bíblia falar, não é? E aí a gente vê alguns textos, por exemplo, da Bíblia. Eu trouxe aqui hoje a Bíblia de Jerusalém, não é? Hoje a Bíblia de Jerusalém é a Bíblia do mestrado, doutorado no Brasil e em outros países do mundo, como uma Bíblia autorizada em relação aos seus textos. E aí havia já uma discussão já antiga sobre a questão do que foi inserido na Bíblia. Na verdade, em 1433, colocaram a palavra sodomita e efeminados nesse texto de 1 Coríntios 6,9. Até então, já foi masturbadores, é uma palavra assim, muito imprecisa. E aí depois, até Bíblias recentes colocaram homossexuais e depois homossexuais ativos e passivos. Bom, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ela fez um acerto nessa passagem, e aí lá, 1 Coríntios 6,9. Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos iludais, nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem depravados. Aí no lugar de sodomitas e efeminados colocou nem depravados e nem pessoas de costumes infames. Então a Bíblia com um texto autorizado. Se a gente for também no grego, eu estudei todos esses textos no grego, no hebraico, muito conteúdo eu tenho em relação a essas terminologias, e realmente não há ali a palavra nem sodomita e nem efeminado. Isso aí é um dos textos, por exemplo, que autorizam, por exemplo, a gente dizer que houve uma manipulação bíblica para excluir os LGBTQIA+, do reino de Deus. Então, se a gente for nos 7 versículos mais usados contra os LGBTQIA+, todos eles têm uma explicação lógica e todos eles vão se voltar para a questão da depravação sexual, sempre envolvendo abuso, sempre envolvendo idolatria sexual, sempre envolvendo questões nesse ponto, e não o amor entre iguais, infidelidade e respeito. Mesmo porque Gálatas 6,9 diz que contra o amor não há lei, não há proibição contra o amor. Eu já conhecia esse argumento, né, de que esses termos eles não são antigos, né, mas parece que são bastante antigos, na verdade. Alguns documentos da igreja, por exemplo, onde o Flávio Josefo, por exemplo, vai usar termos assim. Mas, voltando, no começo da fala do pastor Marcos, a questão, eu falei agora há pouco, eu posso cometer alguns deslizes nos termos, mas eu queria começar pelo termo, né? Homoafetividade. A raiz das palavras são muito importantes, na minha opinião. Até porque, se a gente vai fazer, por exemplo, exegese, e vamos nos debruçar, por exemplo, sobre os textos originais, e parece que o senhor tem capacitação técnica para isso é muito interessante, então, esse bate-papo aqui promete. Vamos pegar essa palavra, por exemplo, homoafetividade, que significa o afeto entre duas pessoas iguais. Essa palavra, recentemente, num passado não muito longe, mudou o sentido para a questão sexual. Homoafetividade, ou seja, o afeto entre duas pessoas do mesmo sexo,
é inclusive bíblico. A gente tem que amar os nossos irmãos, isso é afeto. A gente tem que... Eu amo meu pai, eu amo meu filho, eu amo meus amigos. Eu manifesto afeto, carinho a pessoas que têm a mesma identificação sexual, preferência sexual do que eu. Só que o que a Bíblia condena não é essa afetividade, não é sentir afeto por alguém que tem a mesma preferência sexual. A Bíblia diz em Levítico que quando um homem se deita com outro homem, como se esse outro homem fosse uma mulher, então isso se torna uma abominação. Então, o que é o complicador de toda essa questão é o ato sexual em si, entende? Então, a Bíblia é um documento religioso e nessa fé, na revelação bíblica, em Levítico, por exemplo, ou seja, essa história não vem, a gente vai entrar lá nos termos do Novo Testamento, tal, mas é que a moral judaico-cristã começa nas páginas do Antigo Testamento e depois, o senhor sabe, depois vem para as páginas do Novo Testamento. Então, o que a Bíblia condena não é afeto entre os... Isso, aliás, a Bíblia estimula, né? Precisamos amar e tal, tudo mais, independente da situação, ajudar, estender a mão e ter afeto, ter respeito e tudo mais, ok. Então essa palavra homoafetividade não combina muito no sentido semântico aqui, porque o que a Bíblia condena, ser homoafetivo, ok, eu também sou, porque eu amo e tenho afeto por pessoas da mesma preferência sexual que eu, mas a questão é o ato sexual, conforme o texto que eu apresentei de Levítico, quando o homem se deita com o outro como se fosse mulher. Isso aí a Bíblia condena, peremptoriamente. Então, existem algumas questões que são importantes da gente poder esclarecer, não é? Primeiro, né, no Levítico, por isso que é importante a gente conhecer os originais. Lutero, inclusive, disse que a inspiração bíblica ela está no original, não só nas traduções. Tem aquele jargão italiano, né? Tradutore. Isso é verdade. Tradutor, né? Isso é verdade. Todo tradutor é um traidor. Eu falo algumas línguas, a gente sabe, a gente pode manipular as línguas com muita facilidade para aquilo que a gente deseja. Até sem intenção, inclusive. Até sem intenção. E aí, por exemplo, Levítico 18, 22 e o 20, 13, a palavra abominação, que foi colocada lá, é, na verdade, a palavra toevá. E a palavra toevá, ela significa idolatria cultual. Então, um homem se deitar com outro homem é o quê? Uma idolatria cultual. E aí, quando a gente vai na cultura da época, a Bíblia deve ser estudada junto com a sua cultura da época. A gente vê algo que acontecia lá. A cultura cultural de Canaã era o quê? Homens fazerem práticas sexuais com outros homens no sentido de prestarem idolatria sexual a outros deuses. Era muito comum, tinha vários deuses que se faziam isso, os templos que aconteciam isso lá eram muito comuns. A gente vê alguns reis de Israel, por exemplo, Asa tirou os prostitutos cultuais do templo. Por quê? Porque havia essa prática. Então, quando esse texto fala sobre isso, é no sentido de não praticar idolatria cultual e não o amor, quando a gente fala de amor entre duas pessoas do mesmo sexo. Por quê? É claro que Deus ia condenar pessoas indo adorar outros deuses para que pudessem ter os deuses de fertilidade, para que tivesse uma colheita bem abençoada, né, por esses deuses, fosse prestar cultos a outros deuses. E quando Israel chega em Canaã, Deus fala, olha, eu não quero isso, eu não quero esse tipo de condição ou de prática dentro de Israel. E lembrando que o mesmo livro que fala sobre isso, 18 e 22, é o mesmo livro que a gente faz muitas coisas hoje. Por exemplo, Levítico 11, 7 e 8 diz que comer carne de porco é pecado. Levítico 11, 12 diz que comer marisco é abominação. Levítico 18, 19 diz que não pode ter contato com mulher durante o ciclo menstrual. E a gente toca em mulheres, a gente não sabe quando elas estão ou não durante o ciclo menstrual. Levítico 19, 19 diz que não pode plantar dois tipos diferentes de alimento numa mesma plantação. Levítico 19, 27 diz que a maioria diz que as pessoas não podem cortar o cabelo. E muitas vezes os homens, por exemplo, né, vão lá e acabam cortando o cabelo, as mulheres cortam o cabelo, fazem barba. Levítico 21, 16 diz que não pode se aproximar do altar se tiver um defeito físico, né? Por exemplo, a maioria dos pastores usam óculos, então é um defeito físico. É um defeito físico. Então, quer dizer, pode ou não pode entrar no altar. Então, por que umas partes da Bíblia são selecionadas e outras partes não são selecionadas sempre quando há o interesse de excluir um grupo de pessoas
e até mesmo os LGBTQIA+, nesse caso, essa comunidade que a gente tem aí. Bom, vamos lá. Primeiro, a informação do texto da palavra toevá, né, que o senhor citou aí, com todo respeito, ela não é precisa. Porque essa palavra, pastor, ela sempre significa abominação. Sempre. Em nenhum momento, a menos que dependa de algum tipo de contexto, mas a palavra em si, todas as vezes que ela é empregada no texto original, no hebraico bíblico, ela sempre significa abominação. Ela não tem nenhum tipo, ela não está presa a nenhum tipo de ritual litúrgico, religioso ou coisa que o valha. Para isso... Todas as vezes, pastor, que ela se refere no Antigo Testamento, elas estão ligadas à idolatria cultual. Tá, então vamos lá. Eu apresentei Levítico 20:13. Se você for ver lá, você vai ver idolatria cultual sempre. Ok, então ficou fácil. Eu apresentei Levítico capítulo 20, versículo 13. O texto diz assim: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticarem coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Ok, aonde está a idolatria aqui? Então, você tem que ir no texto original. No Toevá. Vamos lá. Se você botar qual é a passagem? Eu posso até pegar vamos aqui. de novo. Se você pegar um texto no hebraico, aí você tem que fazer uma referência de todos os textos. Se eu soubesse, eu tinha até trazido aqui. Você faz uma referência de todas as vezes que a palavra Toevá aparece no Antigo Testamento. Todas as vezes ela aparece no sentido de idolatria cultual, significando idolatria cultual. Tá bom, então vamos lá. Eu vou ler o texto em hebraico. O senhor lê hebraico? Um pouquinho. Nesses textos eu consigo. Então, mas o senhor é alfabetizado em hebraico bíblico? Eu fiz hebraico bíblico e grego bíblico. Então vamos lá comigo. Veish, ou seja... Oi? Deixa eu ver se tem aqui na Bíblia de Jerusalém, nessa parte, porque também ela tem uns bons comentários, mas vai falando aí. Bom, Veish... Eu queria que você acompanhasse aí. Bom, você está com a Bíblia em português, pastor. Então, é porque ela tem os comentários, aí ela pode nos ajudar a tá pegando, é porque eu não tô com a Bíblia aqui em hebraico. Qual é a passagem? Só para eu... Então, é que assim, ó, eu posso ler em hebraico sem problema algum, mas é que o texto é só a palavra toevá aqui, mas eu posso ler aqui a palavra. É que eu vou ler ali em hebraico, o senhor está com a Bíblia em português aí, vamos lá. Veish, Asher, Ishkav, Et, Zahar, Mishkevei, Isha. Ou seja, se um homem, Ish, se deitar com outro homem, outro Ish, como se fosse Isha, como se fosse uma mulher, Toevá, Assu, ou seja, cometeu uma... aí a Bíblia verte como abominação. Bom, eu estou lendo aqui o texto conforme o Moisés escreveu. Não... Ok. O que eu estou dizendo é que, quando eu citei esse texto a primeira vez, o senhor disse assim, toda vez, essa palavra, ela quer dizer algum tipo de imoralidade é verdade, só que relativo a algum culto pagão ou coisa do tipo. Aí eu disse, ok, então apresenta esse culto pagão nesse texto, nessa perícope do texto. Porque se tiver, aí ok, aí você está certinho. Só que se não tiver, aí desmorona o argumento. Então, né? Eu gosto de provar aquilo que eu falo, né? Levítico 18:22, e aí você vê aqui, ó. É porque você lê inglês também? Leio. Posso até printar para poder. Aqui é Bible Hub. Tá aqui, ó. Eu citei Levítico 20:13, tá? Só pra gente, o nosso assunto é Levítico 20:13, mas vamos lá. Levítico 18:22 e 20:13, as duas palavras são toevá. Então, se for se referindo a uma ou outra, também é a mesma coisa. Correto? Não está correto, pastor. Porque o senhor disse assim, que quando o texto, quando a palavra aparece, ela está cercada ela está cercada de alguma questão cultural. Eu disse assim, me mostra aqui em Levítico 20:13. Vou mostrar aqui. Aqui tem todas as referências dela. Bom, Levítico 20:13, tá? Pode ir. Aqui, ó. Nome feminino, abominação. Tá? Aqui, qual o texto que o senhor está lendo? 18, 22. Não, pode ler à vontade, eu acompanho aqui. Aqui, ó. Censo, aqui, ó. Ritual. Aí vamos lá, ó. Às vezes que aparecem a mesma passagem como ritual, tá? De idolatria. Êxodo 18:22, Gênesis 46:4, Gênesis 43:2, Salmo 89:9,
Deus e outras pessoas, se referindo a Deus. Deuteronômio 14, 13, Jeremias. Então, se o senhor não 2, se importa, 7. pastor, E se o aí senhor não você se vai importa, ver- por exemplo, repete para mim os textos. Aqui são muitos. Então, não tem problema, repete, eu anoto, sem problema. Vamos lá. É porque assim, a gente vai ficar chovendo no molhado. Você vai querer dizer... Então, outra pastor, coisa. que eu tô te pedindo uma coisa que o senhor não está dando. Então precisa recebendo ficar uma claro. sinalização Precisa ali. ficar claro assim, ó. Eu trouxe um argumento que o senhor não está respondendo. Tá tudo bem, mas citar um monte de textos sem responder a questão colocada na mesa Então, não é argumento. o que eu estou citando? Os textos que essa mesma palavra, toevá, aparecem como ritual. Então, vamos ler o primeiro texto, qual que é? Gênesis 43, 32. Gênesis 43, 32. Vamos ler. Vamos lá. Gênesis 43, 32. Vamos lá. Não, troquei. Gênesis 46, 34. Então, 46, 34. Êxodo 8, 22. Peraí. Êxodo 8, 22. Gênesis, eu falei 46? Gênesis 46, 34. 43, 32. Salmo, A Gênesis também, 43, 43. Salmo 89, 9.